Olá, eu sou Thales Faria, estou aqui com eu sou colunista do UOL, estou aqui com o meu colega Felipe Pereira, repórter do UOL também, e Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Tudo bem. Vamos entrevistar a deputada Janaína Pascoal. Como vai, deputada? Tudo bom, querido? Cumprimento você, o Felipe. Thales é um nome muito bonito, sempre gostei. Olha, sem falsa modéstia, eu também gosto muito. E eu sou velho, na minha época não tinha Thales, agora está cheio de Thales, tem Thalisson, inventaram um tal de Thales. Deputada, hoje, agora há pouco, o general Heleno soltou um Twitter, eu não sei se a senhora viu, eu vou ler aqui para a senhora, dizendo o seguinte: o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Isso é uma ameaça, né? Eu acho que o tom está muito exagerado, né? Imagino que o ministro esteja falando por ele, vamos dizer assim, que essa é a percepção dele, que não acredito que seja algo institucional, ou seja, que ele esteja falando pelas Forças Armadas. Me parece mais uma visão pessoal do ministro. Mas eu te confesso que eu achei a decisão do ministro Celso de Mello, claro que não compactuo com esta mensagem, né? Não acho que seja para tanto, mas eu achei a decisão um pouco estranha. Eu não vi muita proporcionalidade nessa decisão, né? Obviamente, nós não temos acesso a tudo que tem no inquérito. Pode ser que haja algum elemento no inquérito a justificar essa medida do ministro. Mas é uma iniciativa um tanto quanto incomum, né? Sob o ponto de vista jurídico, em regra, ou os pedidos de diligência vêm da polícia ou vêm do Ministério Público. Até tem muitos, né, processualistas que criticam o Ministério Público solicitar diligências, fazer diligências diretamente, entendem que só a polícia pode fazer. Eu não tenho essa visão, né? Eu tenho uma visão mais de busca da verdade real mesmo. Mas é incomum o magistrado tomar essa iniciativa, entendeu? De quais providências, de quais diligências. Então, do ponto de vista processualístico, ela já é um pouco diferente. Do ponto de vista político, pelo que já veio à tona, né, me parece desproporcional. E eu tenho um pouco de medo que essa medida do ministro, que diferentemente da decisão do Alexandre de Moraes, tá, eu via como uma decisão que tinha um respaldo, pelo menos estava evidente o respaldo, neste caso, eu acho que acaba confirmando as teorias conspiratórias dos seguidores do presidente. Eu não sei se fica claro. Do nada vem uma decisão para apreender o telefone do presidente da República. Veja, vamos imaginar que tivesse acontecendo uma interceptação de longa data, encontrar alguma coisa muito significativa, ou apreenderam telefones. Vamos imaginar, parece que 2 pessoas foram presas ontem, né, numa situação com ameaças aos ministros, e aí nos telefones dessas pessoas tem conversas com o presidente. Haveria, sim, um vínculo, está compreendendo? Do nada, determinar a apreensão do telefone do presidente me pareceu desproporcional e no contexto, né, polarizado que nós estamos vivendo, eu penso com todo respeito que é um desserviço, porque acaba confirmando as teorias conspiratórias que o presidente, né, e seus seguidores vêm alardeando há tanto tempo.
E a gente tem feito um trabalho, né, eu digo a gente assim, as pessoas que são mais centro, que são mais, procuram, né, estabelecer alguma ponderação, para demonstrar que não tem essa perseguição toda que o presidente vive dizendo que tem, que os seguidores insistem, né, aqueles deputados mais próximos a ele. Então, eu achei desproporcional, achei que veio numa má hora, não sei qual vai ser a deliberação do procurador, até onde eu vi, o procurador da República, geral da República, não tinha se manifestado. Não sei se nesses, né? Não sei qual será a manifestação dele, só penso o seguinte, se ele concordar com essa medida, seria, assim, aconselhável, para evitar um estresse, né, mais um estresse, que essa medida passasse pelo Pleno, como, inclusive, alguns ministros recentemente vêm sugerindo, né? Eu acho que seria, assim, aconselhável, porque não me parece, com os elementos que foram publicizados, que seja proporcional, entendeu? Agora, a senhora comentou a decisão do ministro Celso. Senhora, e o Twitter do general Heleno, do ministro da GES? Eu acho que o general Heleno exagerou no tom, né? Não precisaria, porque se o senhor lembrar, toda vez que, por exemplo, o general Vilas Boas se manifestava, mostrando ali um descontentamento com excessos, aquilo que ele via como excessos era sempre um tom bem ponderado, né? Um tom de conciliação. O general Heleno tem um outro estilo, ele é um pouco mais explosivo. Então, eu acredito que ele tenha colocado uma visão mais pessoal dele, ali naquela mensagem, do que qualquer efetiva ameaça institucional. Que está correndo essa versão do artigo 142, de que as Forças Armadas podem intervir no caso de um conflito entre poderes, né? Eu acho que é isso que está no fundo dessa ameaça dele, né? Não, o 142 só se aplica quando tem convulsão social. Uma situação, vamos supor, um poder estimulando, entendeu? Conflitos sociais, manipulando, ou seja, quando a situação está fora de controle no campo social. E aí é necessário que um dos três poderes peça o apoio das Forças Armadas para controlar a situação. O artigo, pelo menos na minha leitura, ele não permite, né, chamar as Forças Armadas, vamos dizer assim, para fechar um poder, tá entendendo? Vão ter uma convulsão social. E aí percebe-se que um dos poderes está estimulando essa convulsão social. Pode o outro poder se socorrer das Forças Armadas, com fulcro no 142? Eu penso que sim. Agora, um conflito, vamos supor, como esse, né, eu não vejo espaço para o 142. Deputada, bem, Felipe, só uma questão. A senhora entende que não cabe o artigo 142 no momento, mas os apoiadores do presidente entendem que sim. Eles falam isso desde antes da crise da Covid, eles falam isso da manifestação de 15 de março. E o ministro de Estado faz uma postagem bastante ofensiva, bastante agressiva. Não é a senhora não vê como uma sugestão de posicionamento do governo e não, talvez, uma visão pessoal do ministro? E a repercussão que isso tem? Eu não recebi assim, não. Eu não recebi assim, não, porque o general Ramos, por exemplo, ele é bem mais brando, né? O próprio general Braga Neto, né? Que tem feito ali a intermediação. O general Heleno, além dele ser um pouco mais emotivo, ele vem vivenciando essa história desde a época da campanha, entendeu? Então, existe um envolvimento emocional maior. Agora, os seguidores do presidente, eu acho que, assim, talvez tenha ali, os mais próximos, a deputada Bia, que tem formação jurídica. Os demais não têm. Então, bem antes do impeachment, já havia ali em frente à Assembleia grupos com faixas, né, intervenção militar, artigo 142. A deputada Bia fez um discurso ontem defendendo o artigo 142, a aplicação do artigo 142. A deputada Bia, o que eu quis dizer é o seguinte, ela é a única próxima ao presidente que tem essa visão mais extrema, que tem formação jurídica. Então, eu digo assim, os demais não têm. Então, eu acho que eles se apegaram a um número ali
sem ter muita consciência do que esse artigo efetivamente significa. Né? Eu realmente não vejo espaço para isso, de jeito nenhum. Mas seria de bom tom o Supremo tomar um cuidado para não dar razão para esses discursos de natureza persecutória, porque a deputada Bia, esse pessoal todo, eles acreditam mesmo nisso. Né? E aí, quando vem uma decisão tão desproporcional, monocrática, eu não acho bom, entendeu? Então, seria bom que o Supremo, vamos supor que haja no inquérito elementos que nós nem imaginamos, e tem elementos para o ministro determinar essa medida. Teria que sair com o respaldo do pleno. Eu vejo dessa forma. Eu acho mais seguro para todos, mais respeitoso, e a gente não vai dar margem para fortalecer essas teorias da conspiração. Tá certo, deputada. A senhora, desculpe ter entrado direto num assunto tão duro e não ter tão quente e não ter tratado do assunto que a senhora praticamente entrou madrugada, teve... O que foi aquilo? Foram 16 horas. 16 horas? Como foi? 14 horas seguidas, das 2h30 até 4 e alguma coisa da manhã, e aí o presidente derrubou a sessão, se não me engano, 4h30 da manhã, e aí nós retomamos às 10 da manhã. Tanto é assim que esse nosso diálogo estava agendado para as 11 e não teve condições, né? Então, ao todo, deu um pouco mais de 16 horas. E eu até fiquei surpresa, porque, teoricamente, é um tema simples, né? Antecipar ou não antecipar um feriado. Eu mesma, antes de ouvir os colegas da Baixada, os deputados da Baixada Santista, eu não via problema com essa antecipação. Muito embora eu sempre tive em mente que a antecipação seria útil para fins de isolamento, se nós pegássemos essas 3 datas, vamos supor, os 2 feriados municipais e esse estadual, e colocássemos 3 semanas consecutivas numa quarta-feira, porque aí a gente segura o povo em casa e não permite viagem, entendeu? Então, me parecia mais lógico ser algo intercalado. Mas eu não via, assim, tanto mal. Depois que eu ouvi os colegas da Baixada, né, e o desespero que o pessoal da Baixada estava e ainda está, prefeitos, munícipes, com essa chegada em massa, né, de turistas, que eu realmente caí, né, na real, vamos dizer assim, de que é incompatível com, se a finalidade é o isolamento, fazer um feriado com 6 dias acaba sendo incompatível com a própria finalidade, né? Infelizmente, parece ser algo, muito embora o intuito seja positivo, algo parecido com o tal do rodízio, que jogou as pessoas no transporte público, ou seja, acabou favorecendo a aglomeração, né? Então, assim, acabou rendendo uma discussão muito, muito acirrada. Eu mesma, né, briguei bastante para não ter, porque eu acho injusto, sabe? Muitos vereadores entram em contato de cidades pequenas, não tem leito, não tem respirador, não tem estrutura, todos têm que entrar numa fila de regulação para aguardar uma vaga. Essa doença, ela dá a falta de ar muito repentinamente. Então, eu entendo que essas pessoas estejam com medo de muita gente chegar de repente, com esse vírus incubado, levar o vírus para o interior, levar o vírus para o litoral. Eu recebi muito mais reclamações do litoral do que do interior, né? Mas, assim, também houve do interior. E aí, contaminar o pessoal de lá, e daqui a pouco os números lá explodem, e eles não têm a estrutura que a capital tem. Então, assim, eu achei que, muito embora tenha sido uma discussão longa, excessivamente longa, até assim, pouco comum, né? O máximo que a gente já teve lá na Assembleia foi até 1h30 da manhã, e hoje foi até 4h30, e depois ainda continuou no dia seguinte. Mas eu acho que é importante a gente cobrar do governo a coerência entre o instrumento eleito e a finalidade que se quer alcançar. Porque eu sei que é uma doença nova, é uma doença que assusta, eu mesma, né, me contaminei, sofri muito, quase morri.
Então, eu entendo que os gestores estejam, assim, agoniados, mas também não dá para você ficar fazendo tentativa, sabe? Agora tive uma ideia, vamos instituir a ideia. Agora, peraí, quer fazer um feriado? Vamos organizar. Gente, olha, vão ser 3 feriados, 3 semanas consecutivas. Então, é tudo muito assim, em cima da hora, é tudo pouco debatido. Muitos deputados de vários partidos têm pedido para poder participar dessas decisões, ou ao menos acompanhar essas reuniões. Não existe esse espaço. Então, eu reconheço a preocupação do prefeito, reconheço a preocupação do governador, mas a gente fica preocupado com o fato de eles não planejarem, divulgarem tudo muito em cima da hora. Já são algumas medidas que se mostraram, vamos dizer assim, que levam ao contrário do que eles almejam. Poucas satisfações são dadas, em todos os sentidos, sabe? Do que se quer, o que se vai fazer, dos gastos, dos porquês. Então, acho que isso tudo acabou incomodando muito, né? Vários Você acha que o tiro pode sair pela culatra? Eu estou muito preocupada. Vamos dizer assim, a minha tese perdeu. O que eu estou fazendo agora? Rezando para eles estarem certos e eu estar errada, né? Porque se eu estiver certa, esse feriado vai multiplicar os casos no interior e no litoral, nessas cidades mais turísticas, né? E eles não têm estrutura. Aí vão ficar dependendo do CROSS, que é o órgão regulador aqui, liberar leito para eles virem para a capital. Então, assim, eu quero estar errada, entendeu? Porque nada mais desesperador do que uma pessoa com falta de ar e não ter onde ser socorrida. Né? Tomara que eles estejam certos, que isso aí dê certo, né? Tomara. Vamos ver. Diga, Felipe. Deputada, o prefeito Bruno Covas disse ontem que na terça-feira haverá uma reunião do Comitê de Saúde e que na quarta será a decisão sobre o que vai ser de São Paulo a partir de 1º de junho. Ou a quarentena atual, o decreto se encerra dia 31 de maio. O que aconteceria se dependesse da senhora? Haveria um lockdown, haveria flexibilização? Como que seria o dia a dia do Estado depois? Tá, eu acho assim, se tiver que continuar mais um tempo do jeito que está, que continue mais um tempo do jeito que está. Um fechamento total não me parece apropriado, nem me parece necessário para o que nós temos em São Paulo. Eu tenho acompanhado as coletivas, tanto do governador como do Ministério da Saúde. Nós não chegamos na nossa capacidade máxima, né? Aqui na capital, acho que teve um dia que chegou a 90%, mas sempre fica abaixo. No estado, né, variou muito tempo entre 67%, agora um pouco mais de 70%. 102%. Então, assim, nós ainda temos um fôlego. O Ministério da Saúde anunciou, e o governo estadual confirmou, a habilitação de novos leitos. O governador está contratando, imagino que a peso de ouro, porque tudo está sendo bem caro, leitos no sistema privado. Começou falando em 1.500 leitos, agora já são 4.500 leitos. Então, o que eu quero dizer com isso é que o nosso sistema de saúde, falando de São Paulo agora, tá? Não estou falando de outros lugares, ele tem uma condição diferente dos outros estados. Então, não me parece justificável instituir um lockdown aqui, pelo menos não agora, tá? Pelo menos não agora. Então, eu tenho um pouco de medo também, porque da maneira como o prefeito falou, ele vai anunciar, né, potencialmente anunciar um tal lockdown, como ele anunciou um rodízio, que se mostrou uma insanidade, desculpa falar desse jeito, né, eu respeito, eu sei que ele está se esforçando, mas foi algo não planejado, não pensado, não conversou nem com o secretário estadual, entendeu? Aí ficaram aí brigando pela internet. Então, assim, aí vem esse feriado também não pensado, né? Nós somos surpreendidos com o mega feriado. Quando falaram de antecipar feriado, eu achei bom, porque eu imaginei que seria uma coisa intercalada. Então, assim, daqui a pouco eles vão chegar e vão dizer, olha, precisa do lockdown. Mas eles não apresentam dados, né? Então, assim, é difícil a gente saber dos contratos, do que está sendo gasto.
Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, muito embora eu esteja aqui, eu não sou negacionista, tá? A doença existe, a doença é séria, eu defendo o isolamento, entendo, por exemplo, que aulas não podem nem, a gente não pode nem pensar em retomar a aula, essas cerimônias todas, sabe, assim, eventos, tem que segurar, mas, por exemplo, o comércio fechado, né, somente o pequenininho, pode ser que essas pessoas nem reabram, né? E nós estamos com leitos, não vou dizer que está sobrando, mas a gente tem aí uma faixa de 20% que ainda tem potencial de crescimento para receber esses doentes. Então, eu acho que está mal explicado ainda, sabe? Então, se quarta-feira, depois desse feriado, eles chegarem e anunciarem o lockdown, vai ficar estranho. Porque fizeram tudo o que fizeram para evitar. Quer dizer, então, que se os números estourarem, principalmente no interior e no litoral, quiçá como decorrência desse tal feriado, aí eles vão dizer que precisa do lockdown por causa disso, né? Eu tenho um grupo de deputados lá na Assembleia, que se formou, que é um grupo que está radicalizando mais do que eu, vamos dizer assim, né? Como eu, desde o começo, briguei muito para a gente levar essa doença a sério, cheguei a brigar com o próprio governador, quando ele entendia que não era grave, e eu pedia para ele cancelar cerimônias, para ele começar a dar orientações. Tem os colegas que são mais radicais, né? Eles acham que tem um monte de hospital vazio, e eles estão levantando até algumas teorias de que, por exemplo, com o rodízio, quem ganhou foi empresa de ônibus, com esse feriadão, quem ganha é empresa de concessionária de estrada, com pedágios, entendeu? Então, assim, eu não estou entrando nessa seara, né? Até falo aqui, porque o colega falou publicamente, o deputado Sargento Neri, por exemplo, se manifestou em plenário, dizendo que só quem ganhava com esses feriados seriam concessionárias. Então, assim, até para evitar essas teorias da conspiração, eu acho que o governador e o prefeito precisam descer mais a detalhes, né? Não adianta só dar números, né? Tanto é que a gente vai votar um projeto semana que vem, que eu estou pedindo, eu fiz uma emenda para que haja obrigatoriedade do governo também divulgar leitos disponíveis, não só em porcentagem, entendeu? Leitos. Quantos leitos tem disponíveis? Em enfermaria e UTI. Quantos leitos tem ocupados em enfermaria e em UTI? Até para a gente poder fiscalizar o dinheiro. Por exemplo, como é que eu, que sou deputada, tenho obrigação de fiscalizar, como é que eu sei se é necessário contratar e, obviamente, pagar, né? Porque em pandemia tudo se paga antecipado, esses leitos da rede privada? Se eu não tenho acesso aos números exatos de quais leitos estão ocupados, onde eles estão ocupados, então, assim, é necessário um pouco mais de detalhamento. Falando francamente, a senhora tem desconfiança? Eu não tinha até a compra dos respiradores. Tá? A compra dos respiradores me incomodou demais. Com isso, eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Eu solicitei... O que houve na compra, deputada? Oi? O que houve na compra que lhe chamou a atenção? Primeiro, assim, aconteceu em muitos estados da federação, tá? Compras com pagamento antecipado, com valores bastante significativos, né? E o que chamou a atenção? Os respiradores não foram entregues. Então, desculpa, não dá para não passar na nossa cabeça que os contratos já teriam sido feitos para que não entregassem, entende? Porque todos pagam antecipado, todos com valores excessivos. Então, assim, eu não tinha nenhuma desconfiança. Com esse contrato que se assemelhou muito, né, a outras situações ocorridas em outros estados, relativamente aos quais, inclusive, já há até inquéritos, até prisões, eu fiquei preocupada, entendeu? Mas eu não estou acusando ninguém. Eu solicitei à Secretaria de Saúde documentação, eles mandaram uma parte. Ainda está faltando uma parte que a gente já vai oficiar novamente para eles complementarem. Esses colegas desse grupo, eles se batizaram de um nome lá, eu acho que é SPO, eu não tenho certeza absoluta, mas depois eu até posso passar o nome dos deputados.
Eles que levantaram um contrato feito com uma empresa para fornecer aventais, também com valor muito elevado, e quando eles foram visitar a empresa, não tinha um local comercial, era não quero ofender ninguém, mas parece que era o fundo de um quintal, assim, entendeu? Então não era assim uma empresa. Então, a gente não pode também ser... Você não quer pensar mal dos outros, mas também pode ser romântico, né? Esse caso dos ventiladores foram 500 mil. Eu precisaria olhar o papel para, mas acho que 500 mil dólares. A senhora... Ventiladores, os 3 mil? Oi? Os 3 mil ventiladores que compraram da China? Foi uma compra muito elevada. 183.300 da unidade, um contrato de 540 milhões. Então, esses milhões são dólares ou reais? Reais, convertido. Reais. Então, o que acontece? Esse dinheiro, se eu não estou equivocada, que eu estou falando de memória, o pagamento foi 30% adiantado. Isso. O contrato era 30... Cada 1.000 unidade só viria se recebesse antes o valor. Então, mas o problema é o seguinte, todos esses casos eles não entregam, eu acho muita coincidência, entendeu? Aí quando você vai verificar como é que foi o processo de decisão sobre qual empresa contratar, tudo bem que é calamidade, que é emergência, mas houve troca de e-mails, né? Mandar e-mail para uma empresa para saber se ela pode atender uma contratação de 500 milhões, por mais que você pense, olha, a pessoa pode ser informal, a pessoa pode não ter, mas são 500 milhões, né? Então, assim, eu fico preocupada, eu passei a olhar as coisas assim, você fica já pensando, né? Mas quem pode estar lucrando com a mudança do feriado, entendeu? Por que tanta pressa? Por que o presidente convocou 6 sessões extraordinárias? Isso nunca tinha acontecido na Assembleia, entendeu? Então, assim, quem olha de fora pode achar assim, poxa, mas por que essa gente chata implicou tanto com o feriado, entendeu? Mas quando você está dentro, você começa a não ver lógica nas coisas, é meio que um dever da gente, sabe? Algo estranho, né? Eu estou achando, mas eu não tenho como afirmar, entendeu? Eu quero crer, eu quero estar errada. Vem cá, deputada. A senhora está falando de improvisação, possível malversação, possível, uma estranha, né, no nível municipal, estadual, e a gente também está com improvisação nessa coisa da pandemia no nível federal, não? No nível federal, eu não tive acesso, eu não fui buscar documentos, entendeu? Porque aqui em São Paulo, por ser deputado estadual, eu tenho oficiado, eu tenho... Não, eu sei, mas eu digo assim, o presidente demitindo o ministro em meio à pandemia, brigando com o ministro, sendo contra a determinação... Essa instabilidade, ela é muito ruim, principalmente pelo período que a gente está atravessando, né? E isso gera insegurança, isso gera... para a população, né, desconfianças também de toda a ordem, entendeu? Mas, assim, vamos esperar. Eu recebi referências muito boas de uma médica que está fazendo agora as coletivas no Ministério da Saúde, a doutora Maíra, e disseram que tecnicamente ela é muito competente, muito boa. Tomara que dê certo, entendeu? Porque a gente já começa a rezar para dar certo, para não daqui a pouco não tá saindo mais uma, ou a coisa fique muito atabalhoada. Como é que a senhora vê a atuação do presidente Jair Bolsonaro nisso? O que me preocupa, né, saindo um pouco do campo exclusivo da saúde, o presidente ele tem dificuldade de conviver com a diferença. Então, isso aconteceu. Sem entrar no mérito se tem alguma ilicitude no caso do relato do ministro Moura, mas é fato que o ministro estava conduzindo sua pasta, como ele entendia que era certo, e o presidente quis dizer que ele que manda, entendeu? A secretária Regina, também, de uma maneira mais doce, né, ela é uma pessoa muito doce e tal, ela também tentou conduzir a sua pasta à sua maneira, até porque o presidente disse que era carta branca, que era porteira fechada.
E aí começa a sair no diário. Se a gente olhar o que aconteceu com a secretária, foi muito parecido com o que aconteceu com o ministro Moro. Né? Ela começou a ver no diário pessoas sendo demitidas, admitidas, readmitidas. E a mesma situação no Ministério da Saúde. Então, o que acontece? Assim, é o modus operandi, né? É a dinâmica do presidente. E para a pessoa se submeter a isso, né, ou ela é muito conectada ideologicamente, uma pessoa muito conectada, uma pessoa incapaz para se submeter tanto, né, ou uma pessoa desonesta. Porque para o desonesto, tanto faz como tanto fez. Né? O desonesto ou é conectado, ou é incapaz, ou é desonesto. Eu acho difícil uma pessoa competente, independente, honesta, se submeter a dizer amém a tudo, entende? Eu acho difícil. A senhora previa algo assim quando não aceitou ser vice? Eu imaginava... Eu previa, mas não tanto. Não tanto. Porque, assim, durante a campanha, houve momentos em que eu tentei organizar, sabe? Eu conversei com várias pessoas, que eu achava que tinha que ter alguém coordenando, né? Eu lembro que eu cheguei a conversar até com o ministro Guedes, que é uma pessoa que eu gosto muito. Conversei com aqueles mais próximos ao presidente, que eu achava até que o ministro Heleno, porque na época, assim, todo mundo falava mal de todo mundo, mas ninguém falava mal do ministro Heleno, ninguém falava mal dele. Então eu falei, ele seria um bom quadro para coordenar essa campanha. Só de eu lançar a ideia, né, ninguém gostou, entendeu? Então, eles tinham já durante a campanha uma dificuldade muito grande de organização, de montagem de equipe mesmo, né? Eles se ofenderam muito quando eu pedi o plano para a educação, o plano para a saúde, que eu queria analisar o que eles pretendiam fazer e queria ficar meio que na retaguarda, né? Elaborando o programa de governo, e aquilo foi recebido como uma desconfiança. Ou você confia ou você não confia. Eu falei, mas gente, eu preciso saber pelo menos no que é que eu estou confiando. Estou falando em termos de administração, entendeu? Então, eu sentia um pouco de dificuldade, né, nessa traçar estratégias, assim, mas eu acho que supera o que eu imaginei, porque são muitos conflitos, quase diários, desnecessários. E eu vejo que esses muitos conflitos acabam prejudicando única e tão somente o próprio governo. Tem gente que diz, é estratégia, é uma inteligência por trás de tudo isso. Eu não consigo ver. A senhora já disse que se arrependeu de votar nele. O problema é o seguinte... A senhora se arrependeu do impeachment na Dilma? Não, de jeito nenhum, não. Faria de novo. Mas não acha que o impeachment resultou nele? Mas a gente ia ficar calado diante de crimes? Por exemplo, vamos imaginar que vem à tona algo grave. A gente vai ficar calado só porque não quer tomar medidas que venham a ser necessárias? Mas, então, deputada, deixa eu pegar uma pergunta do Thales. A senhora foi uma signatária do pedido de impeachment da presidente Dilma por pedaladas fiscais. Há vários pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Ele foi visto apoiando manifestações antidemocráticas, porque havia faixas pedindo para o fechamento de STF, do Congresso. Você leu o meu pedido? Não é esse o meu motivo. A minha pergunta é, a senhora vê que existe motivo para o impeachment, para uma abertura de processo de impeachment do presidente Bolsonaro? Tá, então vamos por parte. Apesar do Cunha ter recortado a minha denúncia para aceitar apenas a parte das pedaladas e dos decretos, a minha denúncia, ela narra fatos desde de Passadina, desde o prejuízo que a negociação de Passadina deu, que foi uma negociação dolosa que foi feita. Então, ali existiam anos narrados de desvios de dinheiros públicos que foram acobertados pelo expediente das pedaladas,
que equivocadamente são relatados como um problema contábil. Não. As pedaladas são uma falsidade ideológica, uma fraude criada para encobrir os desvios do Petrolão, né? Dos financiamentos feitos a empresas escolhidas a dedos, as ditaduras amigas. Então, são 13 anos narrados numa peça que levou ao afastamento da presidente. Nós estamos com o presidente Bolsonaro, muito embora eu tenha, assim, infinitas críticas, nós estamos com ele há 1 ano e pouco. Nesse 1 ano e pouco, pelo menos que eu saiba, não há relatos de desvios, não há relatos de corrupções. Não sei se tem antes, pode ser que surja alguma coisa, né, nessas muitas investigações que tramitam. Mas durante o mandato não tem nada. Então, eu ainda não vejo, e eu li alguns dos pedidos, elementos para abrir um processo para afastamento. Agora, tem o inquérito do ministro Celso de Mello, as pessoas têm ventilado outras investigações, que eu não sei se estão em curso, se não estão em curso, mas, por enquanto, em termos de elementos, eu não vejo. Pode ser que venham a aparecer. Se as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro se comprovarem, é motivo? É isso que eu tenho explicado para as pessoas. Eu acredito na palavra do ministro, tá? Eu acredito que ele entende mesmo que o presidente exigia a troca do diretor da PF, né? Que isso é uma interferência. E eu percebo da fala dele que ele entende que isso seria algo inadequado em si, muito embora no depoimento ele tenha dito que não atribuiu nenhum crime ao presidente. Mas a verdade é a seguinte: esta tal interferência poderia até ser uma preparação para algum crime. Como é ato privativo do presidente nomear o diretor-geral da polícia, essa situação em si não é criminosa a ponto de tirar um presidente da República. Vamos imaginar que o ministro tivesse continuado. Aí o presidente exigiu trocar o delegado-geral, exigiu trocar um superintendente, e a partir dessas exigências e dessas trocas, ele começava a criar investigações contra desagravos políticos, por exemplo. Né, pessoas inimigos, desafetos, né, desafetos é a palavra, desafetos políticos, ou a manipular provas para encobrir parentes ou amigos. Ali a gente tem o crime, entendeu? Na troca de um delegado geral, por si, nós não temos um crime. Então, o que o ministro narrou pode ser algo desconfortável, pode ser algo que gera um alerta, uma observância, mas em si não é um crime. É uma tentativa de crime. Agora, junta com uma ameaça de crime, É um ato preparatório. Um ato preparatório de crime. É antes da tentativa. E o caso Paulo Marinho? Quando entra o caso Paulo Marinho na história? Então, primeiro assim, eu não sei se foi divulgado em algum lugar o depoimento do empresário Paulo Marinho. Eu não sei. Mas tem a entrevista, ele dizendo que houve um delegado da Polícia Federal, o Flávio Bolsonaro, procurou, né, dizendo que um delegado da Polícia Federal disse a ele que havia uma investigação que ia pegar o Fabrício e que ia segurar isso por causa das eleições. Estava entre o primeiro e o segundo turno, ia segurar isso por causa das eleições, e em função disso, o Flávio demitiu, o Flávio Bolsonaro demitiram o Fabrício e a irmã, a filha. Eu vejo esse relato, se comprovado, com um potencial maior, do ponto de vista jurídico, de ter reflexo sobre a situação do senador, não a situação do pai. Porque o relato está todo relacionado com o senador. Alguém invasou... O pai também afastou do gabinete no mesmo dia que o Fabrício foi afastado, afastou a filha. Não, sim, mas assim, me parece muito mais próximo, porque é o advogado que trabalhava com o Flávio, que agora
que eu não sabia que existia esse advogado, mas parece que também tem loja de chocolate, que era também assessor do partido. E então, assim, pode ser que daí surja alguma coisa, entendeu? Então, por isso é que tem que investigar. Mas esse relato, a princípio, ele me parece muito mais problemático para o Flávio, num primeiro momento, do que para o presidente. Agora, nada impede que, em se investigando, se chegue a alguma coisa. O que eu acho é o seguinte, nós temos elementos para investigações, né? Mas ainda não para um processo. E o simples fato de ter os inquéritos instaurados já mostra que precisa apurar, tanto num caso como no outro. No caso do Moro, lá da tal da fatídica reunião com os ministros, o Bolsonaro... Hã? Diz que o vídeo sai hoje. Sai hoje. E o Bolsonaro, dos trechos que a Advocacia Geral da União divulgou já há alguns dias, tem ele falando que não permite que prejudique não gostaria que prejudicasse os filhos dele e os amigos. Quer dizer, ele amplia, não é só os filhos, a segurança dos filhos, os amigos. Amigos é uma entidade muito, digamos, ampla, né, para o presidente da República. A gente vai ter que ver essa fita, ver o que é que tem lá. O presidente, pelo que eu vi, vai ter que prestar depoimento. Parece que vai ser por escrito, que ele tem essa prerrogativa. Tem essa prerrogativa. Ele vai ter que explicar essa questão dos filhos, dos amigos. O que eu posso dizer é que ele sempre foi meio que aficionado com essa coisa de segurança. Numa das nossas últimas conversas, antes da gente decidir que não tinha jeito de eu ser candidata a vice-presidente, ele estava muito agoniado, porque ele dizia assim para mim, Janaína, eu não tenho como garantir nem a minha segurança, nem a segurança da minha família. Como é que eu vou garantir a sua? Porque eu contei para ele que eu tinha sido ameaçada no processo de impeachment, que eu não podia mudar para Brasília, que eu queria ficar em São Paulo. Então, assim, houve toda uma situação. E ele dizia assim, eu não tenho como garantir a segurança, nem sua, nem da sua família. Era uma coisa meio, assim, exagerada, tá? Tão exagerada que eu cheguei a pensar que ele estava aumentando a preocupação para me assustar. Sabe, que chegou a passar pela minha cabeça. Falei assim, eu acho que ele não quer falar que não quer, está exagerando esse temor, porque do jeito que ele falava, parecia que as ameaças a ele eram uma coisa, assim, de terrorismo mesmo, né? Eu falei, bom, não deu certo, tudo bem. Quando ele tomou a facada, eu mesma falei, caramba, então ele não estava exagerando, né? Ele falou a verdade. Mas quando ele conversava comigo, era um pânico mesmo, que ele tinha muito antes da facada. Então, por esse antecedente, essas conversas que nós tivemos na época da definição, não era nem da campanha, né? Da definição se eu seria candidata a vice ou não, eu compreendo que ele tem essa preocupação muito grande por segurança mesmo. Então, vai ter que investigar. Eu acho assim, muita gente fez pedido de impeachment baseado nos relatos. Eu mesma, quando vi a entrevista do ministro Moro, né, que é uma pessoa que a gente tem alta conta, e aí você recapitula tudo que aconteceu com o COAF, entendeu? A expectativa que a gente tinha, né, de luta contra a corrupção, que não se verificou na prática. Então, assim, o Moro falava no depoimento dele, não no depoimento, na entrevista coletiva, eu chorava, sabe? Eu falei, acabou, entendeu? Acabou todo o nosso trabalho, agora a bandidagem vai tomar conta. Só que depois, quando você começa a ver os depoimentos, do ponto de vista de materialidade delitiva, não tem nada. Pode ser que com as investigações a gente chegue a alguma coisa, entendeu? Então tem que seguir apurando. A senhora acha que... Fala, Felipe. Por favor. A senhora confia no presidente Jair Bolsonaro? Eu confio. Diante de tudo, a gente falou de Moro, falou de Marinho. A senhora continua confiando nele? Olha, eu confio no meu pai e na minha mãe. É muito difícil você falar... A senhora assim, hoje está muito escorregadinha, hein, deputada? A senhora não era assim. Deixa eu ver a minha pergunta, deputada. Eu conversei com o presidente, pessoalmente, umas 3, 4 vezes. Pelo telefone, mais umas 3 vezes.
eu acho pouco tempo para você dizer que confia em alguém, tá? A maneira como ele lidou com a questão da corrupção depois que tomou posse, não corrobora para eu falar eu confio, você entendeu? Não corrobora, porque foram muitos sinais. Aquela questão do COAF foi muito incômoda, né? Ele ter sancionado o juiz de garantias foi algo assim muito decepcionante, entendeu? Então ele deu muitos sinais, ele se aproximou muito de pessoas que nunca tiveram a luta contra a corrupção como algo importante. Ele agora está com o Centrão, né? Então, assim, não dá para dizer... Roberto Jefferson, o Valdemar Costa Neto... E assim, eu li outro dia que o deputado, eu acho que é Costa, que é de Pernambuco, o Silva, oh meu Deus... É um senhor que me parou lá na Câmara, na época do processo de impeachment, fugiu o nome dele, ele é pernambucano, deputado pernambucano. Mas ele defendia tanto a Dilma, mas ele defendia mais do que qualquer petista. Agora ele está em carne com o presidente. Então, assim, dizer que confia, não dá, né? Eu tenho a esperança, porque foi muito trabalhoso para afastar o PT. A eleição dele não foi fácil, né? Foi muito trabalho. Existe uma resistência muito grande à direita no Brasil. Então, chegar uma pessoa lá, né, que se declara como de direita, e fazer tanta atrapalhada como está acontecendo, não estou nem falando de corrupção, estou falando no geral, prejudica demais, entendeu? Então, eu ainda tenho alguma esperança que ele caia na realidade, que ele perceba que ele não está só prejudicando o seu governo e o país, está prejudicando todas as pessoas que têm uma visão um pouco mais à direita e que lutaram muito, né, para que ele chegasse onde ele chegou. Ele acha que ele chegou sozinho, mas não é verdade, entendeu? Então eu ainda tenho alguma esperança, mas é o seguinte, da mesma maneira que foi com o PT, se surgirem crimes consistentes, que se afaste, entendeu? Porque também todo dia é uma confusão. Ninguém aguenta mais, sabe? Muita instabilidade, entendeu? Então, assim, não sou eu que vou sair fazendo defesa de ninguém. Principalmente se surgirem elementos, porque, assim, eu sou muito tolerante com manifestação do pensamento. Então, se sai assim, não, porque eles têm um site que xinga as pessoas, eu acho ridículo, eu acho um absurdo. Mas eu não retiraria um presidente por causa dessas coisas, entendeu? Sabe, assim, Mas se existe o tal gabinete do ódio, é um absurdo, isso é criminoso. Eu não acho... Dentro do palácio? Eu não gosto, acho errado, mas o PT também sempre funcionou assim. E eu não mas também é criminoso. Mas se tiver dentro do palácio um gabinete do ódio, seja qual governo for. Eu acho que não dá para cair por isso. Agora, se começarem a surgir esquemas de desvio de dinheiro, de contrato superfaturado, entendeu? De lavagem de dinheiro... Mas, deputada, a senhora foi a favor de cair a presidente Dilma por uma tecnicalidade econômica, que foi a pedalada. Thales, foi o que eu expliquei agora para o Felipe, não foi isso. Se você ler, você vai ver que todo o petrolão está narrado na minha denúncia. Eu pedi o impeachment porque as pedaladas foram um expediente para encobrir os desvios do petrolão, que ela tinha conhecimento. O Marcelo Odebrecht narra que a presidente da Petrobras, que era muito próxima à presidente, foi reclamar das propinas pagas para o PMDB, que agora é MDB, não pelo pagamento, mas porque o PT não estava recebendo. Então, assim, são muitos relatos, né, dos desvios. Então, dizer que foi uma tecnicalidade, não foi. Leia a denúncia. Entendeu? Leia a denúncia. Se aparecer algo, não precisa nem chegar próximo, porque aquilo foram 13 anos, mas algo nessa linha, tem mais é que cair mesmo. Agora, eu fico preocupada porque eles criam crises desnecessárias. Então, eu não sei até quando o país vai aguentar a instabilidade, independentemente de ter um crime consistente, entendeu? É muito duro, né?
Isso é outra questão. Desculpe, Felipe. Não, deixa eu aproveitar o gancho. A senhora usou o termo trapalhada, crise de instabilidade e confusão. Quando a senhora estava na campanha em 2018, a senhora não notou nenhum indício de que o governo podia ter esses elementos? Felipe, eu não tinha tanta proximidade. Eu nunca fui do grupo, entende? Assim, se você reparar, eu nunca fui do grupo, né? Ele era muito próximo à deputada Joyce, ao deputado Frota, mas eu nunca fui do grupo. Eles vieram me convidar para ser candidata a vice, acredito eu, por causa do meu potencial. Eles viam esse potencial, tanto é que todos os partidos queriam que eu saísse a deputada federal, porque deputado federal tem fundo eleitoral, tem tempo de TV, eles fazem lá as medições deles. Eles vieram me convidar para ser vice, acredito por causa desse potencial, e agora, olhando daqui para trás, eu também acho que era o intuito de mostrar alguém mais ponderado, entendeu? Alguém que tem diálogo com outros grupos, né? Só que, assim, a verdade é que não deu liga, sabe? Eu não era alguém de dentro para poder ter, assim, uma dimensão do que eles eram. Consegue entender? Tanto eu não era alguém de dentro, que quando eu fui convidada, não sei se você vai lembrar disso, o professor Olavo de Carvalho fez uma campanha contra mim. Eu não era considerada uma deles, né? Aí ele começou a dizer que eu não servia nem para ser vice-presidente de um time de futebol, não sei lá de quantas divisões, né? Então, assim, aí todos os seguidores. Então, foi muita resistência. Todas essas pessoas mais próximas fizeram campanha contra mim. Eu não entendia nada, porque, assim, eu tinha sido convidada, mas eles estavam me atacando. Aí eu falava, meu Deus do céu, mas eu não estou entendendo nada, porque eu não pedi, né? Eles me chamaram. Então, assim, eu não tive penetração suficiente, eu não fui admitida como alguém do grupo, entendeu? Para poder fazer uma análise melhor. Mas eu percebi que havia muita divergência com a minha maneira de ser, com a minha maneira de pensar, né? Só que é o seguinte, nós tínhamos que escolher alguém que tivesse chance de não deixar o PT ganhar. Então, foi uma escolha estratégica. Se você me falasse assim, 1 ano antes da eleição, Janaína, você vai votar no Bolsonaro e vai fazer campanha para ele, eu ia falar, você é louco. Entendeu? Não tem nenhuma, não existe afinidade. A senhora coloca um pouco para trás, mas eu queria jogar um pouco para frente. A senhora tinha falado que não sabe se com essas trapalhadas, com essas coisas e com a situação do país, independente de roubo ou não roubo, de desvio ou não desvio, apesar de admitir que pode ser, não botar a mão no fogo, a senhora teme que o país não aguente. Eu temo. Temo porque é demais, é muita confusão. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, né? Não é só econômico. O econômico, por óbvio, mas as pessoas também precisam de um pouquinho de segurança do que vai acontecer no dia seguinte, né? Isso é motivo para o impeachment? Falta de... Não roubo, mas a falta de gestão, a falta de capacidade de gestão de um país. Assim, objetivamente não é. Mas eu tenho, assim, a preocupação que isso vá somando, você entendeu? Porque isso pode ir criando um contexto, né? Que daqui a um tempo podem, de alguma maneira, somar isso tudo, né? E pelo tal do conjunto da obra, tomar uma medida mais drástica, entendeu? Então, assim, eu acho que ainda tem tempo deles mudarem um pouquinho essa maneira de ser. A senhora tem para a senhora que a Dilma foi cassada porque houve uma roubalheira na gestão petista. Mas muita gente no Congresso tem a avaliação, e no Congresso e na política em geral, de que ela foi cassada pelo conjunto da obra. Quer dizer, o governo dela estava ruim, ela não sabia lidar com o Congresso, o conjunto da obra, a economia estava ruim, o conjunto da obra fez com que
a cassação fosse possível, o Congresso votasse contra. No conjunto da obra, por exemplo, o Michel Temer teve problemas seríssimos, mas teve o controle do Congresso. Conseguiu que eu acho que o Temer, Bolsonaro... ele teve pouquíssimo tempo, entendeu? Você tirar um presidente com tão pouco tempo, isso também gera instabilidade. Então, por exemplo, mesmo no caso do Bolsonaro, é 1 ano e meio, entendeu? Você tirar com 1 ano e meio, sem ter algo assim muito consistente, gera instabilidade. Quanto tempo o país aguenta nessa situação? Eu acho que eles têm que mudar logo. Né? Ninguém aguenta mais, né? O problema é assim, entre não aguentar e ter impeachment, tem uma distância, claro. Entendeu? Mas quanto tempo aguenta? Mas o que eu acho muito engraçado, né, essa semana, realmente, apesar de ter uma semana pesada, eu até que me diverti, vendo todos os juristas e políticos que me chamavam e chamam de golpista por ter pedido o impeachment da presidente, depois de 13 anos de desmando do PT, pedir com 1 ano e pouco o impeachment do Bolsonaro, e melhor, com base na palavra do Moro. Eles conseguiram, com uma petição, legitimar o processo de impeachment, que ele destrói tanto, né, e a Lava Jato inteirinha. Porque eles viviam dizendo que o Moro não era confiável para dar uma sentença condenatória, e aí eles pegam o depoimento do homem e entendem que este depoimento é elemento suficiente para afastar um presidente com 1 ano e meio de mandato. Então, assim, eu achei ótimo ler aquela peça. Eu não vou entrar nem para acusar, nem para defender. Eu vou observar. E aí, a história que siga seu curso. Porque o pessoal que apoia o Bolsonaro também é um pessoal muito resistente. É um pessoal que não aceita, né, crítica, que não entende que a gente fala, não é com o intuito de destruir, é com o intuito de ver se a gente resgata, né, algo de bom, vamos dizer assim. A bem da verdade, eu tentei isso com o PT também. Né? Eu nunca fui de jogar pedra. Eu também falava, olha, isso não está certo, tem que afastar, quando eu tinha alguma possibilidade de acesso. Mas, assim, essa resistência, essa coisa do petismo e do bolsonarismo, né, de serem senhores da verdade, eles são muito senhores da verdade. Né? Ninguém mais sabe. É isso que acaba afundando, entendeu? O bolsonarismo é igual ao petismo, nesse aspecto. Está sendo igual ao petismo. Nesse aspecto, sim. Só que o petismo, a meu ver, ele é mais sofisticado. Como ele conta muito com quadros nas universidades, entre os intelectuais, os artistas, eles conseguem disfarçar melhor esse autoritarismo, né? Que o bolsonarismo, por ser mais bronco, deixa mais evidente. Mas eu vejo da mesma forma. E a senhora acredita que valeu a pena votar em Jair Bolsonaro? Você acha que o país é melhor com ele na presidência do que se fosse que antes? Do que antes, quando? Com o PT? Antes, que ele é melhor que o sistema que ele tanto combateu, que ele falou que ia combater? Eu acho que ainda é melhor. Ainda é melhor. Porque sabe o que acontece, Felipe? Ele, até porque ninguém gosta dele, né, os formadores de opinião não gostam dele, se incomodam muito, né, com essa grosseria toda, que também me incomoda, ele é muito mais fiscalizado do que os anteriores. Os anteriores não sofriam tanta fiscalização. Então é muito mais fácil a gente controlar uma pessoa tão odiada assim, do que controlar aquelas pessoas amadas, né, aquelas pessoas queridas dos artistas, dos jornalistas, dos universitários, entendeu? Pessoas festejadas, né? Então, eu acho que ainda, apesar de tudo, né, não tá bom, apesar de tudo, é mais seguro do que era com o PT, que fazia o que fazia e ninguém falava nada. Deixa eu fazer mais uma pergunta na linha de avaliação da senhora sobre o presidente. A senhora citou deputados que a senhora convive, que são negacionistas, pessoas que acreditam que a China inventou o vírus para dominar o mundo, esse tipo de coisa. O presidente falou que era só uma gripezinha, o presidente vive minimizando a Covid. A senhora acredita que ele é um negacionista também? Ele tem agora meio que, não sei, tem umas frases ali que deixam um pouco em dúvida, né? Ou ele está percebendo que a coisa é grave, ou ele está fazendo um discurso um pouquinho mais ponderado
por estratégia, mas em alguns momentos ali eu vejo uma luz no fim do túnel. Agora, o negacionismo da doença, ele contraria as evidências. Você pode até dizer, olha, mas o câncer mata mais, o infarto, pode até não estar matando agora, mas ele mata mais. Eu ouço muitos médicos também incomodados, porque eles acham assim, agora tudo é Covid e as outras doenças estão abandonadas, a gente não pode tratar do paciente. Estão colocando tanto dinheiro no combate ao Covid... Deixa eu dar uma interrompida. Oi. O ministro Celso Mello liberou o vídeo. Põe aí para a gente ver. Já a gente vai colocar. A gente vai ter que terminar o mais rápido possível. Tá bom, querido. O que a senhora acha da liberação do vídeo? É bom? É certo, correto ou errado? Eu não sei o que vai ser, né? Mas eu sempre sou pró-publicidade. Entendeu? Então, eu prefiro correr os riscos da liberdade, da publicidade, entendeu? Pode ser que daqui 3 anos eu diga, meu Deus do céu, o que é isso? Mas A senhora agora vai conhecer um pouco mais o Bolsonaro, né? Ele numa reunião ministerial, como é que... A transparência e a publicidade são sempre melhores, né? Vamos assistir? Vamos assistir. Gente, muito obrigado a senhora. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Até a próxima.